Oi, pessoas, tudo bom com vocês? Notaram alguma coisa no visual? Me arrumei, gente, porque hoje é um vídeo especial. Hoje é um vídeo de premiação. Eu vim contar pra vocês que uma das muitas coisas de Carol agora é ser premiada. Está aqui meu troféu do Prêmio VS Cidadão categoria Educação, que graças ao voto de vocês eu ganhei esse ano. E eu vim contar para vocês o que eu fiz para ser indicada e para ganhar esse prêmio. Só que antes de começar a contar, eu quero primeiro agradecer. Primeiro, porque atrás do meu nome tem uma escola inteira que ganhou esse troféu junto comigo. Eu tenho que primeiro agradecer ao grupo Tinha Que Ser Mulher por me dar a inspiração para ter essa ideia. A toda a equipe diretiva do Olindo Flores, que eu vou representar aqui através do nome do diretor Silvio, que abraçou, todo mundo da equipe diretiva abraçou minha ideia. O professor e vice-diretor Paulo fez até um videozinho, eu me senti meio a Fátima Bernardes, que tinha 2 câmeras para eu falar, para começar a divulgar o nosso Clube do Livro. Também quero agradecer aos meus colegas, todos os professores da Escola Olindo Flores, que de um jeito ou de outro contribuíram para que o Clube do Livro acontecesse, liberando os alunos, lendo os livros, incentivando os alunos a lerem os livros, participando dos encontros, dando opinião, se expondo ali junto com a gente no Clube do Livro. Foi muito especial a participação de todos os meus colegas. Eu também quero agradecer, obviamente, aos meus alunos, que, como sempre, nesses meus 16 anos de Olindo, eu invento as coisas, eles abraçam junto comigo. Muito obrigada aos meus alunos que participaram dos encontros do Clube do Livro do ano passado e que vão participar dos futuros Clubes do Livro do Olindo. Também quero agradecer aos alguns parceiros que eu tive durante esses encontros, ao IASIG, que é a escola que eu também trabalho, que em todos os encontros me permitiu pegar emprestado puffs para deixar a nossa biblioteca um pouco mais aconchegante. Dou alguns brindes para a gente sortear durante o primeiro encontro do Clube do Livro do ano. O IASIG dou alguns brindes. No segundo encontro, a Imaginarium doou brinde também para a gente poder sortear entre os participantes. E no terceiro e último encontro do ano, a livraria TIG, que nos doou muitos brindes. Eu fui lá achando que ia ganhar um livro, saí com 2 sacolas e quem me conhece, chorando de emoção do Luiz ter confiado em mim, nos dado tantos brindes pra gente sortear no nosso Clube do Livro. Então, a esses parceiros também, muito obrigada. E a todo mundo que votou em mim. Muito obrigada pela confiança do voto de vocês. Quando eu recebi a notícia que eu tinha ganho, a primeira coisa que eu pensei foi assim: meu Deus, quanta gente parou o que estava fazendo na sua vida para lá e votar em mim. Então, muito obrigado pelo tempo e pela confiança que vocês doaram por votar em mim, né, para esse prêmio. Bom, da onde que eu tirei a ideia para esse Clube do Livro? Em dezembro de 2018, eu estava muito decidida a fazer coisas diferentes, a ir em lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes, e chegou para mim, pelo Face, uma propaganda de um encontro sobre o livro O Conto da Aia. Ia ser aqui pertinho da minha casa, ia ser no sábado de tarde. Eu peguei e fui. E me surpreendi porque tava lotadão, né? Muita gente. Eu não conhecia ninguém. Eu pensei, meu Deus, como é que pode a vida inteira morar em São Leopoldo e eu não conhecer ninguém que tá aqui hoje? E foi uma coisa que me encantou logo de cara, porque éramos muitas mulheres conversando sobre o livro O Conto da Aia, e cada uma dando a sua opinião, dizendo o que achava, e ninguém com medo de falar a sua opinião, porque eu fui assim, não, eu vou tentar ficar quietinha, jura, né? Eu quietinha, né? Quando que eu consegui? Mas enfim, eu pensei, eu vou ficar mais quietinha, porque eu não conheço ninguém, eu não sei se daqui a pouco eu não vou falar alguma bobagem, mas o ambiente era tão, assim, democrático e tão de... Todo mundo pode dar sua opinião, todo mundo pode falar o que achou do livro, que eu me senti muito à vontade e acredito que muita gente também teve esse sentimento. E eu saí encantada daquele Clube do Livro e desde então, desde dezembro de 2018, eu só faltei em um encontro porque eu tava com a minha escola numa saída de campo em Rio Grande. Não faltei, só faltei um, mais nenhum. Bom, ali foi dezembro de 2018, em janeiro de 2019, eu pensei assim,
puxa vida, mas não tem nenhum mistério fazer um clube do livro, né? Um clube do livro, o que que é? É um monte de gente reunida que lê o mesmo livro. O que que a gente precisa? De pessoas e de um lugar para sentar. E isso a gente tem lá na escola. Em janeiro, no meio das férias, eu fui lá no Olindo, conversei então com quem estava lá, né? Porque o pessoal da direção faz plantão, né? Em janeiro, fevereiro. Conversei com o diretor e com o vice e eles disseram, não, vamos fazer. E aí eu comecei então a organizar, a pensar como seria a organização. Como eu disse, o vice-diretor já disse, Carol, vem aqui tal dia, vamos fazer um vídeo para deixar já os alunos curiosos pra gente botar no Face, foi isso que a gente fez. E daí, como o diretor e o vice são professores também de português e de literatura, eu conversei com os três. E saí lá do Olindo em janeiro, mais ou menos amarrado quais seriam as 3 leituras, porque a gente decidiu que seria a cada 3 meses, para dar conta dos alunos conseguirem ler, a gente conseguir mais volumes do livro e tal. Então, eu quis começar com o Diário de Anne Frank, porque lá na escola, na nossa biblioteca, o Diário de Anne Frank, muita gente lê, muita gente procura, só perde pro Harry Potter. Então, a gente começou com o Diário de Anne Frank. Eu coloquei assim coloquei alguma arte no Face da escola, né, assim com a foto da Anne, fiz cartazes pela escola e nós nos reunimos no final da tarde na escola, acho que em maio, se eu não me engano em maio, e tivemos 12 pessoas. É um horário bem ruim. Eu achei que fosse um horário que ia ser bom, porque quem estuda de manhã e de tarde poderia ir às 6 e pouco lá para a escola, e quem estuda de noite estaria chegando e poderia participar. Só que eu não me dei conta que para quem não está lá na escola, chegar até lá de ônibus naquele horário fica até um pouco perigoso e tal. Um fato também bem interessante em relação a esse primeiro encontro é que a gente tinha 2 volumes só do Diário de Anne Frank na nossa biblioteca. Daí eu coloquei nas redes sociais, né, que se alguém pudesse doar, e foi um movimento muito lindo. Eu me lembro assim que eu botei nas redes sociais antes de um feriado. A gente começou o feriado, então, com 2 exemplares. Quando a gente voltou do feriado, a gente tinha 8 exemplares. Uma grande amiga minha, que foi a que me botou, assim, a pulguinha de fazer um canal aqui no YouTube na minha cabeça, me mandou 3 exemplares. Ai, eu não quero ser injusta, 3 ou 4 exemplares novos. Ela comprou e doou direto lá para nossa biblioteca. Uma grande amiga minha do IASG doou a edição mais linda que eu já vi na minha vida, que era dela, ela doou pra gente ter. E uma colega minha do Olindo também doou o diário que ela tinha. Então, a gente teve muitas doações do Diário de Anne Frank. E também nós recebemos a edição em quadrinhos do Diário de Anne Frank. E foram 130 volumes do Diário de Anne Frank em quadrinhos. Então, não teve desculpa. Todo mundo conseguiu ler o Diário de Anne Frank para o encontro. Se te contar, quando a gente estava preparando as coisas para Anne Frank, eu digitei uma carta para aqueles alunos que eu sabia que eram meio assim influenciadores. E disse, conto com a tua presença e eu sei que tu vai convencer teus amigos, como se fosse a Anne Frank escrevendo uma carta para eles. E eu pedi para os outros professores entregarem, e muitos chegavam assim, bah, prof, eu recebi uma carta, foi a senhora que mandou. Eu, não, que carta? E eu me fiz assim bem de desentendida, e eles, nossa, então quem será que mandou isso pra gente e tal? Então, e esses alunos, né, eu tentei assim que eles fossem multiplicadores da ideia de participar do Clube do Livro. Então, nós tivemos 12 participantes. 3 meses depois, a gente fez do Harry Potter. E o Harry Potter, a gente não, né? Eu e o vice-diretor fizemos alguns acessórios do Harry Potter. Eu imprimi os símbolos das casas, a gente espalhou os símbolos do Harry Potter pela escola, o vice-diretor e a esposa fizeram o chapéu seletor, fizeram as capas, eu fiz as mantas. Então a gente no segundo encontro tava até assim já com um figurino adequado, né? O do Harry Potter teve 15 pessoas, 3 a mais. Também fiz na hora ali de tardezinha, né? E foi um bate-papo muito legal, porque o Harry Potter é muito ligado a memórias afetivas dos alunos, né? Então, foi um bate-papo muito legal, até intimista, alguns contando, assim, que
que lendo aquilo tiveram forças para fazer tal coisa e tal. Eu tava devendo alguma coisa para J.K. Rowling, porque a minha vida de professora de literatura ficou muito mais fácil depois da existência do Harry Potter. Então, por isso que o segundo Clube do Livro foi um agradecimento simbólico à existência do Harry Potter, que foi a porta de entrada de muitos alunos meus para a literatura e para o gosto, né? Tomar gosto para a leitura. No final do ano, a gente tinha pensado em trabalhar algum livro que fosse um pouco mais clássico da nossa literatura. E pensamos em O Curtiço, porque O Curtiço, né, gente, é animadão, né? Todo mundo pelado se querendo, quem é que não vai querer ler? Mas, repensando a escolha do livro, até pelo número de exemplares que a gente tinha na escola e tal, nós trocamos para O Garoto do Pijama Listrado, O Garoto do Pijama Listrado. E daí, nesse meio tempo, alunos de uma outra escola viram as postagens sobre o Clube do Livro do Harry Potter e comentaram com a prof de português deles e disseram: será que não dá pra gente participar desse Clube do Livro e tal? Essa prof chegou na sala dos professores da escola dela e comentou: os alunos estão falando de um Clube do Livro que tá acontecendo no Lindo, eles queriam participar. E o colega dela de educação física, meu primo, falou assim: é minha prima que organiza. Nós entramos em contato uma com a outra e no último Clube do Livro de 2019, a escola dela foi convidada para participar conosco. Infelizmente, só foi possível a participação de 3 alunos deles, mas o que já nos deixou muito feliz, porque no último encontro, eu acredito que a gente tinha mais ou menos umas 35 pessoas participando. Então, no primeiro tínhamos 12, no segundo tínhamos 15 e no último 35 alunos mais ou menos e mais uma escola convidada. Então foi assim uma explosão de alegria. O que mudou no Clube do Livro é que eu fiz de manhã. Então, meses antes eu pedi permissão para a direção e para os colegas todos, se eles poderiam abrir mão de alguns alunos nos 2 últimos períodos da manhã, para que eles fossem até a biblioteca participar do Clube do Livro. Os meus colegas foram muito legais, eles não marcaram avaliações naquele dia, já se organizaram para poder liberar os alunos para participar do Clube do Livro. Então nós tínhamos mais ou menos 35 pessoas participando. Eu tava com uma blusa que é igual a do menino do pijama listrado, e também fiz assim uma decoração na escola, na biblioteca, em que eu criei uma cerca de lã. E quando eu fui na sala buscar os alunos que iriam participar, eu amarrei no pulso de alguns uma lã azul e de outros uma lã preta. Então, quem tinha a lã azul no pulso amarradinha ficava de um lado da cerca e a lã preta do outro. Então, a gente começou já o nosso bate-papo falando sobre essa divisão, né? Foi totalmente aleatória, né? De quem ficava de cada lado. Mas, assim, o nosso Clube do Livro aconteceu dividido por essa cerca. E, no final, uma coisa bem simbólica, um dos alunos cortou com uma tesoura a cerca e reuniu todos juntos de novo. Então, esse foi o Clube do Livro que aconteceu no passado. Infelizmente, esse ano não aconteceu. Eu acredito que de repente poderia acontecer online, mas eu mesma estava tão furdunçada na nova rotina de aula online que eu não consegui me organizar para organizar um Clube do Livro online. Mas assim, agora nessas férias eu já quero pensar nas 2 possibilidades, um Clube do Livro online, um Clube do Livro presencial, para ver se a gente dá continuidade para esse projeto, que então é um projeto premiado, né, gente? E como eu sempre tenho uma história para contar, aqui eu já contei uma história inteira, né? Mas sempre como tenho mais histórias de alunos para contar, eu tenho muito orgulho de dizer que um dos vencedores do VS Cidadão junto comigo é um ex-aluno do Olindo, o Ian. O Ian ganhou na categoria esporte, então beijo Ian, parabéns. O Ian é um super esportista, ele... Ai, gente, tenho medo de falar errado, mas ele participa de competições de downhill, que é um skate assim, compridão, na minha ignorância é isso, né, e desce lombas imensas, gente, é uma coisa que, de olhar, eu já quase morro do coração, dá um frio na barriga. E o Ian já venceu várias competições, e muito orgulho de saber que um ex-aluno nosso também está sendo reconhecido pela comunidade, pela cidade de São Leopoldo, pelo seu talento. E uma outra coisa de aluno que também está envolvido com essa minha história do Prêmio Cidadão
do VS Cidadão é o seguinte: quando eu comecei a dar aula no estado, em 2004, eu trabalhava numa escola chamada Mário Sperbi, e lá eu tinha uma sexta série. Tinha 2 sextas séries. E eu dava aula de português e fiz uma redação pedindo para que os alunos da sexta série pensassem em como seria a vida deles dali a 15 anos. E uma aluna minha escreveu uma redação que me tocou muito. Ela escrevia muito bem, muito bem. E ela escreveu que dali tantos anos ela queria estar formada em jornalismo. E aquilo me deixou muito emocionada. Eu pensei, nossa, uma menina tão nova, já focada, dizendo, eu quero me formar em jornalismo e tal. Quando eu devolvi a redação para os colegas, eu perguntei para ela, eu posso ficar com a tua redação para mim? Porque eu amei muito. Ela pode, prof, não tem problema. Muitos anos depois, eu já não trabalhava mais nessa escola, ela já adulta, encontrei ela um dia no centro e eu falei, eu tenho a tua redação guardada. Ela me disse onde ela trabalhava e a gente se encontrou e eu devolvi a redação para ela. E quando eu cheguei, como por causa da pandemia, né, a gente recebeu o nosso troféu individualmente na redação do jornal Vale dos Sinos. E quando eu cheguei na redação, eu encontrei essa minha ex-aluna trabalhando no jornal. Ela me disse que não se formou em jornalismo, mas está trabalhando no jornal VS. Eu já não sabia se eu chorava porque eu tinha encontrado ela, porque ela está de fato trabalhando como jornalista, se porque eu ganhei meu prêmio, se porque eu e meu pai estavam emocionados. Então foi um dia assim cheio de emoções e fechou com chave de ouro eu encontrar essa aluna que sabe que tá dentro do meu coração para sempre. Ela é muito especial, muito inesquecível e foi muito legal encontrar ela lá depois da redação, de fato trabalhando como jornalista. Foi um dia então cheio de emoções, de ficar muito feliz por ter a confiança do voto de vocês, o reconhecimento, ter a nossa escola Olindo Flores divulgada para a cidade inteira saber que a gente faz projetos muito bacanas. O Clube do Livro não é o único projeto. Eu tenho colegas que desenvolvem projetos muito legais na escola e eu fico feliz que de repente é o primeiro passo para que esses projetos sejam mais divulgados e que a cidade conheça a qualidade do trabalho dos professores, da direção e dos alunos do Olindo Flores. Muito obrigada pela confiança de vocês, muito obrigada pelo voto. E muito obrigada pela todo mundo que ficou envolvido com o Clube do Livro junto comigo. E deixa aí, né, gente, deixa o comentário para vocês, o que vocês acham desse tipo de projeto nas escolas. Se vocês, quando estavam nas escolas, participaram de projetos assim, que incentivaram vocês a ler. Então deixem nos comentários, deixe uma curtidinha, compartilhe esse vídeo para que a nossa querida escola Olindo Flores fique mais famosa por essas coisas tão boas que acontecem dentro dela e que às vezes não saem para fora dos muros. Infelizmente, essas coisas maravilhosas nem todo mundo fica sabendo. Um beijo para vocês e até mais ler!